Grêmio, nas primeiras décadas do século XXI, viveu tempos complicados. O dinheiro desaparecia e títulos não passavam de sonhos remotos. Não digo que seja uma fase para ser esquecida, ela deve ser sempre lembrada para que erros não sejam cometidos. A pior fase dentro de campo foi quando caiu para a Série B. Era a segunda queda do tricolor. Voltou no ano seguinte a duras penas. Embora a Batalha dos Aflitos tenha sido um feito histórico, nada semelhante no futebol, ficou claro para todo mundo que não era para ter chegado naquele ponto de decidir tudo num único jogo dentro da casa do Náutico. Uma reconstrução parecia que ia acontecer. O Grêmio voltou a fazer boas campanhas no Brasileirão e chegou a uma final de Libertadores. Só que, fora de campo, se percebia que o clube estava cada vez mais endividado. O pior, o estado terminal, veio justamente com Paulo Odoni. Quando do nada, sem nenhuma explicação, sem dinheiro, ele partiu para a construção de uma nova arena. Mas não por criticar a ideia do Grêmio ter um novo estádio. Não. Mas o contrato que Odoni assinou com a OAS simplesmente quebraria o Grêmio. O clube aceitou um contrato de gestão 100%, em que até o final do financiamento não daria pitaco nenhum na administração do imóvel, algo surreal e inacreditável. O Grêmio deu como parcela de pagamento o Olímpico Monumental e ainda teria parcelas anuais de mais de 50 milhões de reais. O clube não aguentaria, acabaria endividado e sem estádio. Foi quando buscaram Fábio Koff, que já não queria mais, já não tinha mais idade para encarar uma luta dessas. Mas Koff, como gremista que sempre foi, aceitou o desafio, derrotou Odoni nas eleições e começou a bater de frente com a construtora. Primeira coisa que ele disse: não, esse contrato é suicida, se vocês não quiserem abrir mão, sem problema. A gente permanece no Olímpico, dá uma maquiada no estádio, para nós será bom, a gente fica quietinho no nosso canto, e vocês façam com a arena o que quiserem. Ele soube negociar e conseguiu verdadeiros, não digo milagres, mas proezas. A dívida em dinheiro, aquele absurdo, caiu para menos da metade. Caiu para um valor que o Grêmio poderia bancar. O Olímpico seria confirmado como pertencendo ao AS só no final do financiamento. Então terminava aquela coisa de a OAS vai, pega o terreno, destrói o estádio, faz um baita condomínio, vende os apartamentos, enquanto a arena vai no ritmo que ela desejava. Não. A OAS mostrou a sua intenção quando no contrato deveria manter, cuidar da área do Olímpico, para não deixar se transformar num elefante branco, uma verdadeira favela, mas não cumpriu. Então, quando estava para terminar o mandato de Koff, todos ficaram preocupados que, poxa, se voltasse um Odoni da vida, aí seria o fim do Grêmio. Foi quando o Dr. Koff elegeu seu substituto, Romildo Bolzan Júnior, porque confiava naquele homem e acreditava que aquele homem seguiria trabalhando no que realmente era prioridade: sanear as dívidas, não deixar o clube cair nas armadilhas contratuais da OAS e salvar o Grêmio, porque no ritmo que estava, o tricolor iria falir. Bolzan assumiu no seu primeiro mandato dizendo que entrava para pagar títulos, não ganhar títulos. E ele cumpriu a promessa. Fechou o bolso. Parou com aquela coisa assim do dinheiro do Grêmio jorrar. Montou um time, um elenco que o tricolor podia bancar. Só que aí os deuses da bola ajudaram. Ele trouxe Renato Portaluppi e o Grêmio, de uma forma inesperada, quase que espírita,
ganhou a Copa do Brasil de 2016 e esse título alavancou. Parece que tudo que dava errado dentro de campo até então reverteu para tudo vai dar certo. Gente da base subia e se mostrava assim, craque. Até hoje a gente não tem certeza se aqueles jogadores jogavam tanto como se imaginavam, que muitos deles até não conseguiram dar sequência à carreira no mesmo nível em outros clubes, ou se o ambiente vencedor formado no Grêmio, aquele grupo compacto, consagrou jogadores medianos. Mas indiferente, o Grêmio ganhou a Libertadores e teve uma valorização inacreditável nos seus atletas. Começou a entrar dinheiro de todos os lados, ou seja, o Tricolor, além de conquistar títulos, ele pagava títulos e fazia a dívida diminuir. Todo mundo dizia, Grêmio superávit, mas não sabia exatamente, muitos nem sabem o que significa. Confundem dívida com o orçamento do ano. Então, falando rapidinho, qual era a dívida do Grêmio? 700 milhões de reais na época. Pois bem, mas qual era o orçamento do Grêmio para o ano? Digamos que fosse 100 milhões, estou chutando. Ou seja, esse orçamento era feito não em cima da dívida, mas em cima do faturamento anual do clube. Então, se o Grêmio tinha um orçamento de 100 milhões, não poderia gastar um centavo a mais para evitar que a sua dívida aumentasse. E claro que nesse orçamento tinha que ter os juros da dívida, tinha que ter taxas bancárias, tinha que ter questões pendentes na justiça, e fora os gastos de manutenção, folha de pagamento, custas. E o Grêmio, na época Bolzan, somou superávites, voltou a ganhar títulos. Além da Copa do Brasil, Libertadores, veio a Recopa Sul-Americana e os gauchões que há anos ele não ganhava. E recuperou a supremacia no futebol do sul do país. Aí quando chegou final de 2020, o Bolzan estava com dinheiro em caixa, estava com um orçamento forte. Aí ele tinha para 2021 dinheiro para montar sim um super time e ir atrás de novos títulos. Sonhava até com o Brasileirão. Contratou grandes jogadores caros. 3 exemplos: Borja, Rafinha e o Diego Costa. Douglas Costa, desculpa, até eu não consigo guardar o nome desse infeliz. Só que esses homens, esse grande time, na prática não se formou. O ambiente no clube, o ambiente no vestiário, era de amiguinhos no parque. Os jogadores tinham outros interesses. Eles não priorizavam a bola. Então foi a prova viva que não adianta. Futebol não é só ter dinheiro e gastar muito. Depende de uma série de combinações. E o Grêmio não combinou, não deu liga. Em 2021, caiu para a Série B. Foi algo absurdo, inesperado, pelo currículo recente. Mas normal, depois de tudo que aconteceu, a falta de profissionalismo, desleixo, a desorganização do departamento de futebol. Não, caiu. Fazer o quê? Vamos voltar. E uma pena que a memória curta do torcedor fez lembrar apenas do rebaixamento. Esqueceu o todo que Romildo Bolzan Júnior fez pelo clube. Pegou um time endividado na fila, entregou. Estava com um clube com muito dinheiro para gastar no ano, montou uma grande equipe, mas não deu certo. Então, Bolzan, pior presidente, rebaixou o Grêmio. Um absurdo, mas tudo bem. Futebol é movido a paixão. Mas já que caiu, vamos pensar em voltar, mas com um orçamento muito menor. Porque o rebaixamento fez desvalorizar o elenco, sócios meio que se afastaram, outros novos não chegaram. O Grêmio era a imagem da dor. E não podia montar um grande time, nem era necessário, tinha que montar um time para subir. Com um orçamento curto já seria complicado, sem sair gastando, aí a dívida aumentava, ou seja, o Grêmio voltaria ao retrocesso. Mas não, ele foi até o final do ano com um time que podia pagar, um time suficiente para subir, mas lógico, nada competitivo para encarar uma Série A. Encarar a elite que iria voltar a enfrentar em 2023. O Grêmio estava de volta.
E tinha um time frágil, um time que fatalmente, se não tivesse uma reformulação gigantesca, não teria condição de se manter na Série A. Aí Guerra assumiu a presidência. E para aqueles que acompanham o clube, o seu discurso trouxe alívio. Porque ele também chegou não prometendo nada, falando num ano complicado, que o projeto era para conquistas modestas. Na verdade, o planejamento era chegar, se possível, à final do Brasileirão, do Gauchão, vencer seria complicado, porque o Internacional era um grande favorito, vinha de um vice-campeonato, estava com a base pronta. Mas o Grêmio ganhou o Gauchão. Na Copa do Brasil, o interesse maior era chegar o mais longe possível, que não seria muito longe. Oitavas de finais estava ótimo, quarta de finais seria um sonho, semifinais não dava nem para pensar. Mas o Grêmio imaginava que a cada fase que passasse, seria um dinheiro que ia entrar para reforçar o orçamento curto. E chegou às semifinais. E o mais impressionante, que essas conquistas vieram com um time que foi totalmente reformulado. Que dentro do caixa que possuía, o Grêmio, bem dizer, desmanchou o time de 2022 e montou um novo em 2023. É uma reconstrução, e reconstruir não é fácil. Demanda tempo, demanda trabalho, erros e acertos, paciência, experiências. E o Grêmio não tinha esse tempo. Tanto que remontou o time dentro das competições. E aí chegou o Brasileirão. O maior desafio era se manter na Série A. Ou seja, conquistar aí seus 47 pontos. Conquistou. Aí depois, já que estava certo na elite, ir até os 52, 54 para se garantir na Sul-Americana. Conseguiu. Aí surgiu a esperança do G6. A campanha seguia numa regularidade impressionante. Perdeu jogos que não podia perder. E tomou goleadas. É o Brasileirão. Todos perderam pontos que não podiam perder. Tanto que se corre o risco de ter um campeão com 69 pontos. Imaginem. 69 pontos. Façam a conta. Peguem o total de pontos disputados e vejam, 69 pontos significa o quê? 60% dos pontos disputados? Veja lá. É um campeonato muito parelho, é um perde e ganha. Tão parelho que o Grêmio pode chegar aos 68 pontos, ter um campeão com 69 e o Tricolor não conseguir o G4. Então, a gente não deve pensar os pontos que o Grêmio perdeu, e sim os pontos que ele conquistou. Ele chegou muito longe, principalmente comparando com aqueles que subiram com ele. Bahia, Vasco e Cruzeiro, que até as últimas rodadas lutam para não cair. É a realidade de quem sobe. Era o desafio que o Grêmio estava fadado a encarar, porque no início do campeonato, o Internacional estaria na ponta, seria candidato ao título, e o Grêmio lutaria para não cair. Então a chance do G6 chegou. E ao voltar a chance do G6, devido ao campeonato parelho, se pensou até em título, claro. Não que o Grêmio será campeão, mas era impressionante. O Grêmio remontando o time, reconstruindo, chegava nas últimas rodadas com chances matemáticas até pelo título. Mas o importante era garantir o G6. E garantiu. Com mais essa meta, agora o Grêmio fora da disputa do título, já que o Palmeiras é o virtual campeão, sonha ainda com o G4 e chegará na última rodada com essa chance. Mas qual a diferença? Pré-Libertadores, vaga direta que virá com o G4? Bom, a primeira diferença é o dinheiro. A premiação pelo G4 é muito maior. E a segunda grande diferença é uma questão técnica. A pré-Libertadores começa em fevereiro. A Libertadores chave de grupos começa no final de março. Quer dizer, mais tempo para remontar um elenco. Aí alguém pensa assim, mas vem cá, remontar para quê? O Grêmio não tem um elenco montado? Não. Porque o Tricolor irá usar para 2024 a mesma estratégia bem sucedida de 2023. Ou seja, como no início do ano que termina, a diretoria percebeu que tinha muito a agradecer àqueles jogadores, que foi um time que trouxe o Grêmio de volta à primeira divisão, mas que não teria força para suportar ser competitivo na elite. O Grêmio sabe que tem muito a agradecer aos jogadores de 2023, mas que não tem um time para se manter no topo e tentar voos maiores na temporada que irá iniciar. Então, como aconteceu em 2023, agora, no início de 2024, o Tricolor
fará uma limpa. Essa é a reconstrução. Saíram do 10%, aproveitando quem tinha do elenco anterior, remontaram um time, mas desse time dá para aproveitar aí 20%. Então tá ótimo. Está crescendo em qualidade. Só que tem muitas posições deficitárias e agora é hora de mandar gente embora e trazer gente nova. Com relação a contratações, tudo que surgir hoje é boato ou é negociação em andamento. Que nem sempre, quando surge a notícia que quer contratar, não contrata, era mentira. Não, queria contratar, foram negociar, não chegaram no acordo, o negócio não foi fechado, mas o interesse existiu. Então o Grêmio tem sim interesse em muitos jogadores. Só que até é ruim a divulgação. Por ser agora um time de Libertadores, por ter voltado a ser um time de ponta no Brasil, se vazar a informação que ele está interessado em alguém, esse alguém será muito valorizado. Então, tudo que estão falando agora não tem nada concretizado. E muitos que falam sim para prejudicar o Grêmio nas negociações. Agora, com relação à lista de dispensas, aí sim, aí é uma verdade. Porque teve muita gente que não aprovou. E essa gente certamente está fora dos planos para 2024. E mesmo que permaneçam, outros jogadores virão para ser os titulares. Aí alguém pode perguntar, mas não entendi, me explica aí, como mesmo que permaneça? Se ele está fora dos planos, se vem outros, por que vão ficar com esses jogadores? Porque jogador é patrimônio, jogador é dinheiro. Então o Grêmio pode estar querendo vender um determinado atleta. Agora, não vai dar de presente. Se o mercado não pagar parecido com o que ele pensa em arrecadar, não dá para simplesmente sair dispensando. Não é assim que a banda toca. Por menos que valha um jogador, é um dinheiro considerável. Então o Grêmio não está em liquidação. O Grêmio não está precisando vender para contratar. O Grêmio não está desesperado por dinheiro, porque embora tenha tido outra temporada de orçamento apertado, que dependendo, se não conseguir negociar, alguns jogadores podem até fechar no vermelho, mas um déficit muito pequeno. O que para a realidade que viveu é uma grande conquista. Então, à primeira vista, rapidinho, en passant, essa lista teria quem? A lista de dispensas, caso o Grêmio consiga uma boa negociação. Gabriel Grando, com certeza. Bom menino, prata da casa, um goleiro de futuro, teve oportunidades, fez boas defesas, mas demonstrou a deficiência técnica, uma falta de fundamentos que não podem mais ser características de um goleiro de um Grêmio. Ele não sabe jogar com os pés, ele não tem saída de bola, ele não dá segurança para a defesa em bolas recuadas, e ele é indeciso ao sair do gol. Muitos gols que ele tomou poderiam ser evitados, que foram bolas cruzadas dentro da pequena área, e ele ficou estático embaixo dos paus, esperando levar a paulada. Quando ela vinha, não dava tempo para buscar. Um dos gols, só para citar como exemplo, aquele sofrido contra o Atlético Paranaense ao apagar das luzes. Aquele gol mostrou as duas grandes deficiências de Grando. Final da partida, o Grêmio sofreu um contra-ataque, o Atlético veio todo para cima e a bola chegou nele. Se ele sabe jogar, se ele sabe armar a equipe, o que é fundamental hoje num goleiro, ele teria a chance de criar outro contra-ataque. Mas não, o que ele fez? Ele saiu de forma espalhafatosa, pegou a bola e jogou para Ferreirinha na frente da área. Ferreirinha estava, de frente para ele, do lado direito, do lado esquerdo da defesa do Grêmio, de costas para os adversários. Aí deram uma abafa em Ferreirinha. Quando ele viu, tinha um cara em cima dele que tomou a bola. Ele fez a falta. Aí na cobrança da falta, a bola dentro da pequena área, Grando com aquele tamanho todo, não saiu e levou uma cabeçada no meio da cara e o tricolor perdeu o jogo em casa. E esses pontos, essas falhas, é que hoje fazem falta na reta de chegada. Outros dois jogadores que, se tudo correr bem, não farão mais parte do elenco tricolor são os seus laterais, Fábio e Reinaldo. Não dá para conceber, no atual estágio técnico desses dois jogadores já veteranos, já sem explosão, eles serem titulares ou até mesmo opção no banco do Grêmio. Fábio e Reinaldo são ex-jogadores em atividade. Os dois, no apoio, recebem dezenas de bolas para cruzar, não dão sequência a uma jogada sequer.
E Reinaldo pior. Teve belas chances de marcar gols livre e não sabia concluir. Então, no apoio, eles não existem. E na questão defensiva, aí é um desastre total. São duas avenidas que o Grêmio tem oferecendo para os adversários. Aí o que acontece? Sobrecarrega um Kahneman, que vive com cartão amarelo, que tem que jogar por dois, tem que sempre cobrir o Reinaldo. Sobrecarrega quem joga como atacante do lado esquerdo, indiferente que seja Ferreirinha ou outro, que tem que voltar para cobrir o Reinaldo. Ou seja, ele volta para cobrir. Aí se tenta uma jogada de ataque, ele tem que começar do meio de campo para trás, quando a gente sabe que ele é bom do meio de campo para frente. E o mesmo acontece com Fábio. Então, Rafael Grando, Fábio e Reinaldo. Os três da lista por questões técnicas. Na defesa, se fala na saída de Jeromel, mas daí já é outra história. É o grande Jeromel. É um nome, é uma marca. E é um homem que, quando está em campo, dá outra estrutura à defesa gremista. Só que a idade e os problemas físicos chegaram. Então, o Jeromel, muito se falou até dele encerrar a carreira, mas ele quer continuar. E de repente, para o Grêmio, para Jeromel, essa situação de ele ficar muito tempo no departamento médico, se surgir um bom negócio, será ótimo para os dois. Então, Jeromel também faz parte dessa lista. Fora ele, Bruno Alves. É um bom zagueiro, não compromete, tem mercado. O Grêmio pode sim conquistar, ganhar um bom dinheiro dentro, respeitando, lógico, os limites. Vai ganhar um bom dinheiro com ele, está precisando de dinheiro, há interesse, então Bruno Alves também pode sair. No meio o Grêmio deve perder Vila Santos. Aí vai ser uma perda, sabe, gigantesca. É o grande nome do tricolor depois de Soares. E Vila Santos desperta interesse de muita gente. Então hoje ele está no auge. E de repente, se pagar o que o Grêmio está pedindo, será um grande negócio para o clube, que terá fôlego para ir no mercado buscar outros jogadores para posições que está mais deficiente. E também será muito bom para o jogador. Então Vila Santos é outro que tem grande probabilidade de não vestir a camisa tricolor em 2024. Então até aqui nós temos Rafael Grando, Fábio, Reinaldo, Jeromel, Bruno Alves e o Vila Santos. Nessa brincadeira assim rapidinho, nós já colocamos mais da metade do time. E colocamos todos que são considerados titulares ou jogadores que participam de muitos jogos. E na sequência? Na sequência, Ferreirinha é outro que não deve ficar. Não deve ficar primeiro, porque o contrato dele termina em 2024, ou seja, se o Grêmio bobear, ele sai de graça. E considerando o empresário que o Ferreirinha tem, o risco é grande, porque esse cara, se ele puder, ele prejudica o clube. Então, Ferreirinha é outro que tem interesse de vários clubes e pode sair por um bom dinheiro. Nas últimas partidas do Brasileirão se deu bem, mas ele está meio que em litígio com a torcida. Então a sua saída hoje é vista como um bom negócio para as duas partes. Outro nome que é ventilado, Jonathan Robert. Esse menino joga muito, Mas desde que veio da base, é uma lesão em cima da outra. Ele não consegue ter uma sequência. E de repente, ele perdeu espaço. Então a sua saída não é descartada. Ele está voltando agora, está fisicamente melhor. Mas Jonathan Robert é outro que pode sair do Grêmio. Talvez até nem venda, pode ser emprestado. Mas faz parte da lista. Como também faz parte da lista, Gustavinho. Mas esse, quem lembrar dele vai dizer, o cara na verdade não vai sair, ele nunca chegou. Gustavinho teve as suas oportunidades e mostrou que com a camisa do Grêmio, ele não chegará a lugar nenhum. Quem sabe? É um jogador que é jovem, tem um valor de mercado. Se ele for para outro clube, ele dê um futuro melhor para a sua carreira. Outros nomes que, embora esteja entrando em jogos, tipo Natan Pescador, é um que pode sair. Pode sair porque Natan não entregou aquilo que dele se esperava. E o Grêmio precisando montar um clube, um time realmente competitivo, não será com Natan Pescador. Outro que deve deixar entre as opções, ele alcançará bons resultados. Claudino teve muitas chances, fez gols importantes, foi um jogador que ajudou muito o clube
a chegar até onde chegou, mas as suas limitações técnicas são visíveis. Eu não diria nem como deficiência, mas eu diria que não se encaixa aquilo que a gente sabe que o Renato espera para um time em 2024. E por falar em Renato, aqueles que acompanham essa mídia, Renato já disse que vai estar de férias, Renato vai sair, Renato isso, Renato está fora, Renato... Deixa claro, Renato só não permanece no Grêmio se ele quiser sair. E cá entre nós, depois dos resultados e de onde chegou o time em 2023, não há razão para ele deixar o clube. Outro nome a ser descartado, porque não disse a que veio e chegou envolto a uma expectativa muito grande como jogador da Europa, de seleção, o João Pedro, o JP, o atacante. Esse realmente o Grêmio tem intenção de dispensar, porque passou longe daquilo que dele se esperava e também custo-benefício pelo que ele ganha não justifica. Agora, vai depender das futuras negociações. E outra saída, a mais sentida de todas, sem dúvida alguma, Luizito Soares. Luizito Soares já não tem mais o que falar sobre ele. Ele foi um fenômeno, ele chegou trazendo um nome, uma marca, ele chegou com a esperança de torcedores e foi além. Foi a maior contratação, a maior jogada de marketing. Foi o investimento mais bem sucedido na história do Grêmio, dentro e fora de campo. E olha, dá para se pensar que o Internacional nunca teve um investimento desse nível. Porque o homem chegou, o homem trouxe sócios, o homem recuperou o orgulho do gremista de ser gremista, a arena voltou a lotar, o homem levou o nome do Grêmio, do Rio Grande do Sul a Porto Alegre, para manchetes no mundo, e dentro de campo, ele participou de 50% dos gols marcados pelo time, que não foram poucos, ou fazendo gol, ou dando assistência. Então, o homem foi o Grêmio. Mas a vida é regida por interesses, necessidades. E claro que veio uma oferta gigantesca de Miami. Poxa, Soares tem família. Soares sabe que a sua carreira, por mais brilhante que tenha sido e por melhor que ele esteja financeiramente, ela está chegando no final, então ele tem que pensar no futuro. E a proposta de Miami é muito boa. Fora isso, o futebol americano não é na intensidade do futebol brasileiro e poderá mostrar o seu jogo, não precisando entrar em campo segunda, quarta, quinta, sexta, domingo, segunda, e tudo partidas bem disputadas. E no lado pessoal, poxa, ele vai deixar o terceiro mundo com todos os seus problemas para morar num país que ele sabe que poderá sair tranquilo, passeando na rua, que riscos de sequestros de sua família, riscos de assaltos não existirão, que o ensino, a educação, a saúde lá, o nível é bem melhor, enfim, é outra vida. Então, como surgiu essa oportunidade para ele, além de poder jogar ao lado do seu grande amigo Messi, ele tem que abraçar. Então, tem todo o direito de sair, e sair aplaudido, porque cumpriu tudo aquilo que se propôs cumprir, e oferecendo juros e correções monetárias. E dos que ficam, tem aqueles que precisam que o Grêmio tome uma posição, tipo o André, um atacante, menino ainda, veio de Santa Catarina por empréstimo. Eu particularmente acho que o Grêmio deve renovar, não deve devolver o rapaz. Primeiro que ele mostrou potencial. Olha, assim a grosso modo, respeitando as limitações, ele ainda tem muito que evoluir, mas fisicamente a sua postura dentro da área lembra Jardel. E simplesmente essa possibilidade já mostra o Grêmio que deve investir. Outros que devem ficar: Cuiabano, João Pedro, lateral direito. E se não for para ser titulares, mas são bons nomes para se compor elenco, e elenco de alto nível. São jogadores que, se forem chamados, farão a sua parte. Porque João Pedro não é muito bom no apoio, mas do lado dele ninguém faz cestinha não, ele é bom na marcação. Cuiabano teve problemas físicos, ele precisa do corpo, ele joga na força, mas é um jogador que pode atuar aberto pela esquerda como atacante ou como lateral. Então, vale a pena investir nesses dois nomes. E os outros zagueiros? Bom, Kahneman, dizem que há propostas por Kahneman, só se a proposta for muito boa, porque Kahneman ainda é Kahneman. E se o Grêmio puder segurá-lo
se ele tiver a intenção de ficar, deve segurar. E quanto aos outros zagueiros que chegaram agora, ou que estão chegando, olha, não comprometeram. São outros nomes que talvez não sirvam para serem os titulares absolutos. Mas podem ficar, porque não são dos mais caros e servem para compor elenco. Aí no meio, Carvalho, Cristaldo. Carvalho, eu acho o grande injustiçado do sistema tático do Grêmio, porque ele nunca jogou na sua posição mesmo. Ele é um jogador mais avançado, então em sacrifício ele está fazendo segundo volante. E tem tido boas atuações. Cristaldo, altos e baixos. Mas também é outro que ainda não atuou da forma que estava acostumado. Ele está se adaptando, porque ele era um jogador que ele tinha liberdade. Ele não tinha obrigação de marcar. E no Grêmio ele tem que marcar. Então as opções estão aí. Mas com certeza, olha, dá para contar nos dedos quem tem assim lugar garantido no Grêmio para 2024. E eu não vou citar nomes para não queimar a língua. Porque se aparecer negócio para que o Grêmio dispense todos os jogadores que lá estão, eu acho que eu vou queimar a língua. Que tirando o menino Natan, os outros todos, não que estejam na vitrine, mas estão longe de serem inegociáveis. Então é isso, 2023 terminou. Resta comemorar o G6, comemorar ainda mais se vier o G4, agradecer a todos esses jogadores que deram muito de si para o Grêmio chegar onde chegou, principalmente a Luizito Soares, que foi uma referência, um hors concours. Agradecer a administração do Grêmio, que soube administrar é bom, mas deixa para lá, que soube concatenar, adequar a realidade do clube às necessidades do time dentro de campo. E, a meu ver, saiu assim muito bem, além das minhas expectativas, e olha que eu sou otimista. E agradecer a Renato Portaluppi, que apesar de todas as suas manias, teimosias, toda essa coisa de proteger alguns peixes, perfeito, ele está longe de ser, mas também está longe de ser aquele animador de elenco, está longe, não, ele é um bom técnico, ele é muito bom técnico. Tem apenas que rever alguns conceitos, mas aí é uma questão pessoal. Quem sou eu para dizer que Renato Portaluppi, bem sucedido como jogador e como treinador, tem que mudar A ou B situações? O que importa é que futebol é resultado. E resultados ele consegue. Porque enquanto ele estava no comando do Grêmio, o Grêmio chegava na Libertadores. Quando ele saiu, o Grêmio foi para a segunda divisão. Agora ele voltou, está novamente na Libertadores. Fora isso, tem a delícia dele saber jogar e vencer grenais. E isso tem seu valor. Porque Grenal, convenhamos, é um campeonato à parte.